Inscrição do advogado na OAB. Pois bem, professora Priscilinha não é passando por aqui para dar a dica sobre inscrição do advogado na OAB. O que você precisa saber? Alguns alunos pensam que esse tema foi muito impactado, não é? Pela alteração que tivemos. E aqui eu vou ter que discordar um pouco. Não foi fortemente impactado, mas teve um detalhe que foi acrescido. Nós não tivemos uma alteração, mas um acréscimo de informação, perfeito? Então vejam aqui comigo, ó. Inscrição do advogado na OAB. Quando a gente fala em inscrição do advogado na OAB, a primeira coisa que você tem que lembrar, o advogado, para ser tido como advogado, estar nessa situação de advogado, não é? Ele necessariamente tem que ser o quê? Inscrito na OAB. Então, eu só posso exercer advocacia, não é, como advogado, se eu tiver inscrição na OAB para tanto. E aqui vem a inscrição do advogado, ela pode ser uma inscrição principal ou ela pode ser uma inscrição suplementar. Essa é a regra. Tem uma informação extra que eu vou trazer, mas ao final da nossa dica. Então, veja, o que é uma inscrição principal do advogado, aonde ela deve ser realizada e como que ela deve ser realizada. Então, vejam aqui, vou colocar na nossa tela para que você possa acompanhar o raciocínio comigo. Então, vejam aqui, ó. Inscrição principal do advogado. Quando a gente fala aqui em um advogado, como vocês bem sabem, ele precisa estar inscrito na OAB, não é? Para que ele, não é? Para que ele seja, assim, reconhecido como tal. A grande questão aqui que eu gosto de trazer para vocês é o seguinte aspecto. Priscila, já sei que o advogado tem que ter inscrição na OAB, mas como que é essa inscrição? Aonde que ele é? A inscrição principal do advogado, ela deve ser realizada no conselho seccional ou na subseção da OAB, em que o advogado pretende ter domicílio profissional. Então, sede principal da atividade da advocacia. Então, aonde ele pretende ali manter o seu domicílio profissional, sendo este a sua sede principal da atividade da advocacia, ali, não é? Deve ser a inscrição do advogado. Precisa aí se prevalecer ainda assim uma dúvida, não é? Se houver ainda assim uma dúvida, não é, sobre o domicílio profissional do advogado, nessa hipótese pode ser o domicílio da pessoa física do advogado. Nesta hipótese poderá ser o domicílio da pessoa física do advogado. Ok? Então, essa daqui é o que a gente chama de inscrição principal do advogado. Temos também a inscrição suplementar. Como que é a inscrição suplementar? Vou explicar um pouquinho sobre isso, mas antes de eu avançar, quero que desde já você marque aí, né, o artigo 10, parágrafo 1º do nosso Estatuto da OAB para você poder estudar. E já marque da suplementar o artigo 10, parágrafo 2º do nosso Estatuto da OAB. Pois bem, inscrição suplementar. Na inscrição suplementar, né, o que a gente observa aqui de importante? Ela vai ser necessária quando o advogado exercer habitualmente a profissão, não é? Em 6 ou mais ações judiciais em território não abrangido por sua jurisdição. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que a minha inscrição principal seja aqui em São Paulo, ok? Em São Paulo, gente, eu posso atuar livremente, quantas ações eu quiser, porque lá é a minha inscrição principal. Então, meu domicílio profissional é em São Paulo, eu fui lá, me inscrevi, não é? Na seccional lá de São Paulo, OAB São Paulo. Pois bem, tô lá inscrita em São Paulo, é o meu caso. Só que eu, Priscila, tenho uma grande atuação em Florianópolis. E eu fiz, então, uma inscrição suplementar em Florianópolis. Então, veja, se a sua inscrição principal, ela é em São Paulo, mas por algum motivo, não é? Você atua constantemente em mais de 5 causas por ano. Se é mais do que 5 causas por ano, portanto, a partir de 6 causas por ano,
em uma determinada localidade, isso vai te obrigar a ter uma inscrição suplementar. Inscrição suplementar. Ah, Priscila, informação importante. Sim. Então, quando o advogado passar a atuar com habitualidade em mais de 5 causas por ano em conselho seccional diverso daquele no qual mantém a inscrição principal, no meu caso aqui de São Paulo, passa a se tornar necessária uma inscrição suplementar. Vou ter que pagar mais de uma anuidade aí, né? Ainda, pessoal, não é? Vejam bem aqui comigo, tá? O artigo 26 do nosso regulamento geral, com uma observação aqui para vocês, o artigo 26 do regulamento geral, ele traz para a gente que o advogado fica dispensado de comunicar o exercício eventual da profissão, não é? De até o total de 5 causas por ano, em caso de ele atuar ali em outras localidades. Não precisa comunicar nada, né? Agora, ele se obriga à inscrição suplementar, que é o que eu estou explicando aqui para você, quando ele atuar o quê? Em mais do que 5 causas por ano em determinada localidade, fora da sua inscrição principal. Então, se está fora da sua inscrição principal, em outra localidade, e eu tenho uma atuação em mais do que 5 causas por ano, se é mais de, portanto, é a partir de 6, não é? Inscrição suplementar. Ah, Priscila, mas é eventualmente, assim. Então, uma causa por ano lá em Floripa, uma causa por ano lá em Salvador, uma causa por ano lá em Minas Gerais, ok. A legislação é clara, mais de 5. E aí você vai ser obrigada a uma inscrição suplementar, ok? Ah, Priscila, mas você, veja, mora aqui em São Paulo, né, cidade de pedra, conhecida aqui, apesar de eu adorar. Mas tô querendo mudar de visual, de vista, tô pensando em me mudar, né? Tanto minha pessoa física como minha sociedade de advogados. Eu vou me mudar, todo mundo, eu e todo mundo, né? Como diz papai, eu, meu filho, papagaio, periquito, cachorro, todo mundo vai junto, marido, vai todo mundo, que nem aquela história lá, aquele filme lá, 6 Filhos de Francisco, todo mundo sobe na boleia do caminhão, todo mundo sobe, é isso, todo mundo vai subir na minha boleia do meu caminhão, nós vamos todo mundo se mudar para onde? Pro Rio de Janeiro, ver aquele mar, não é o Cristo Redentor, Pão de Açúcar, é outro visual, outro visual. Pois bem, nesta situação, se eu mudar definitivamente o meu domicílio profissional, eu posso pedir, eu tenho que necessariamente fazer a minha inscrição suplementar ou eu posso pedir a transferência da minha inscrição? Posso pedir a transferência da minha inscrição. Então, eu coloquei aqui para você no nosso slide, ó, transferência da inscrição. Quando o advogado mudar definitivamente o seu domicílio profissional, nesta hipótese, terá que realizar a transferência da sua inscrição. Transferência da sua inscrição. Perfeito, sem problema nenhum. Agora, o que veio recentemente, não é? E que vale a gente mencionar é uma tal de inscrição especial. Eu gosto sempre de mencionar nesse mesmo tópico, né? Apesar de que alguns professores, doutrinadores colocam esse tema junto com, quando eles falam lá, né, de incompatibilidade, impedimento, quando eles estudam esses temas, eles mencionam lá, né? Eu gosto de mencionar aqui. Então, eu vou colocar aqui para você como uma observação. Deixa eu mudar de cor na minha caneta para você me acompanhar. Uma observação sobre a necessidade de uma inscrição especial. E aí você poderá me questionar o seguinte, mas Priscilinha, quando que teremos uma inscrição especial? Veja, pessoal, temos algumas causas, não é? De incompatibilidade previstas lá no artigo 28 do Estatuto da OAB, né? Então, quando você olha lá o artigo 28 do Estatuto da OAB, você observa, não é? Que nós estamos lá falando sobre situações de incompatibilidade ligadas à atividade policial militar, não é? Militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, não é? Então, o que nós temos? Que, como regra, essas figuras ali, elas têm uma incompatibilidade com o exercício da advocacia. Contudo, entretanto, não é? Nessas causas aqui, de incompatibilidade previstas lá no artigo 28, inciso 5 e 6, não é, do nosso Estatuto da OAB, que fala lá, não é, sobre os policiais militares, não é? Nesta situação, o que a gente tem que destacar aqui? Que eles
essas figuras que eu estou aqui mencionando para vocês, não é? A lei que alterou o estatuto, a Lei 14.365 de 2022, incluiu o parágrafo 3º no artigo 28, parágrafo 3º no artigo 28, para trazer o quê? Para permitir que aqueles que exercem a atividade policial militar, direta ou indiretamente, de qualquer natureza, os militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, desde que estejam na ativa, possam exercer a atividade de advocacia somente em causa própria e estritamente para fins de defesa e tutela de direitos pessoais. Então, quando a gente fala aqui em policiais militares, atividade policial direta, né, ou indireta, militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, todas essas figuras poderão exercer a advocacia, mas em causa própria. Então, eu vou colocar aqui, ó, exercer em causa própria. Deixa eu apagar aqui para não confundir. A advocacia. Exercer em causa própria a advocacia. Ok. Todo mundo comigo? Sim. Priscila, então nós temos uma situação aqui, não é? De que os que se encontrarem nessa situação, né, o policial, os militares ali, eles poderão requerer à OAB uma inscrição especial que permitirá a entrega, não é, de uma carteira e o cartão de advogado policial ou advogado militar com registro no documento e da delimitação da atividade de advocacia. Sim. A inscrição obrigará que o profissional, não é, inclusive, tá, ao pagamento de uma contribuição anual, não é, para que ele possa exercer ali em causa própria a advocacia. Então, o que você tem que observar aqui comigo? Nós temos, de fato, duas inscrições, a inscrição principal e a inscrição suplementar. Temos a possibilidade de transferência da inscrição? Temos. Contudo, com a Lei 14.365 de 2022, foi acrescido o parágrafo 3º no artigo 28. E esse parágrafo 3º trouxe que o militar, não é, pode sim exercer a advocacia, tá? Então, militares de qualquer natureza podem exercer a advocacia. Mas essa advocacia, não é, mediante a inscrição especial na OAB, só pode ser exercida para causa própria, em causa própria. Tudo bem? Priscila, mas ele pode então participar, como ele vai ter uma inscrição especial, ele pode participar de uma sociedade de advogados? Negativo. É vedada a participação deste militar com inscrição especial em uma sociedade de advogados. Por quê? Porque a inscrição dele, ela é especial. Ela tem uma destinação específica, atuar em causa própria. Então, o exercício da advocacia em causa própria. É essa a finalidade do exercício da advocacia para o militar. É para esta situação. Ah, Priscila, ele não pode advogar em prol do Z, do W, do X, do amigo, do... Não, não. É advocacia em causa própria. Tudo bem? Então, fiquem muito tranquilos. Nós temos a inscrição principal, a inscrição suplementar e a inscrição especial para a figura do militar. Tudo bem? Para a figura do militar. Tomem nota desse artigo 28, parágrafo 3º e, claro, do artigo 10, parágrafo 1º do Estatuto da OAB. Informação muito importante para a sua prova e essa novidade que tem total chance de ser cobrada de vocês.